dia! Que bom estar com você em mais um sábado. Bora começar? Abril, gente, tem muitas datas comemorativas e uma delas é o Dia Mundial do Café. Essa bebida que coleciona apaixonados pelo mundo todo. E nós fomos apreciar uma boa xícara de café contando a história do Rodrigo, um empreendedor do ramo de cafeterias. Conexões fala também sobre segurança da informação. Rafael Soares, técnico de TI, resolveu empreender na área da segurança da informação. E para quem quer investir nessa área muito promissora, o Senac Ceará oferta um curso técnico de tecnologia da informação, agora no Conexões Empreendedoras. O café atravessa culturas, sotaques e estilos de vida, reunindo amantes dessa bebida ao redor do mundo. Ao longo dos anos, ele ganhou novas versões e o público só cresce. Uma bebida tão especial assim também tem um dia para ser lembrado: 14 de abril, Dia Mundial do Café. As cafeterias têm se tornado espaços para encontros sociais, reuniões de negócios e, claro, momentos de lazer, oferecendo ambientes agradáveis e experiências gastronômicas diferenciadas. Aqui é como se fosse um local de encontro de famílias, de amigos, né? Nós já vimos aqui clubes do livro, clubes de outra área de entretenimento, já fizemos aqui também atividades de clube do vinho. Aqui é um local onde as pessoas realmente chegam e às vezes passam a tarde ou amanhã, né? Gente que vem para trabalhar, hoje em dia tem muito a figura do pessoal que trabalha home, aquele profissional que não tem o seu escritório, né? Trabalha no cowork e tal. Então aqui a gente vê no dia a dia muitos profissionais que chegam aqui com o seu tablet, seu notebook, passa a tarde aqui sossegadinho. Acreditamos que também devem frequentar outros ambientes, né? Então é um espaço diversificado, eclético, no qual a pessoa pode vir trabalhar, conversar. E a nosso grande momento, período de movimento, é como fosse um horário oposto, como eu comentei que fosse antes, o horário oposto dos restaurantes. Então, nosso horário de pico, a partir nós abrimos de 7 horas da manhã às 20h30, né? De terças a domingos. A partir de maio nós já vamos abrir também nas segundas, né? Mas o nosso grande horário de movimentação é exatamente aquele horário oposto ao restaurante tradicional. Aqui no horário do almoço a gente dá uma esvaziada, apesar de nós termos pratos executivos, nós temos um cardápio aí entre saladas executivos de 10 pratos. E no horário também, já entre 8 horas da noite em diante, ele também dá uma diminuída, né? Então, nosso grande fluxo é exatamente no meio da manhã e no final da tarde, que é o complemento, como fosse assim, de um restaurante. Então, nos horários que os restaurantes estão bem movimentados, é o nosso momento de calmaria. E nos horários que os restaurantes muitas vezes até fecham no meio da tarde e no começo da manhã, naturalmente, é que tem a nossa grande movimentação. E não deixa de ser também um local que você possa fazer qualquer refeição. Então, nós temos aqui refeição. Nós temos tapiocas, bolos, omeletes, né? Um lanche da tarde, um lanche da manhã e também almoço e jantar, né? Então, assim, por isso que eu falo da questão da eclética, que vai abranger vários gostos, né? E várias situações do nosso dia a dia. O mercado de cafeterias no Brasil tem demonstrado um crescimento robusto nos últimos anos e aqui em Fortaleza não é diferente. Rodrigo viu nesse setor a oportunidade de um bom negócio. A gente tem que fazer primeiro uma pesquisa, né, no mercado do que a gente vai fazer. Eu sempre digo, o segredo do negócio não é nem o que a gente vai colocar, é com quem a gente vai colocar. Então são duas coisas importantes, é ter um bom sócio, né, e ter uma pesquisa de mercado. Né? Justamente nós demoramos aqui, por conta de demora de projetos, quase 6 meses desde a alocação à abertura do espaço. Então esse prazo, claro que a gente já inicia um trabalho um pouco antes, mas esses 6 meses são, de certa forma, são demorados, mas ele é importante para que a gente aprenda mais ainda sobre o mercado, né? Eu sou empresário, por exemplo, de outro segmento, que atua há 29 anos, né? Segmento de prestação de serviço, de vigilância, tem nada a ver, mas mesmo tendo 29 anos nessa atividade, todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? E o mais importante é que a gente também aprenda com os erros dos outros e os nossos, naturalmente, claro. Mas sempre a gente está aprendendo. Então não tem um segredo de você vai abrir. A gente funcionou aqui os 40 primeiros dias num soft open, né? Num horário reduzido.
até a equipe, por mais que sejam profissionais experientes, mas são profissionais que estão se entrosando, a equipe está se entrosando, cada casa tem suas particularidades, então não tem aquela receita perfeita, né, de que achar que vai abrir, por mais que a gente pesquise, não existe nada perfeito, principalmente no ramo da alimentação. É sempre inovando e aprendendo cada dia que passa. As cafeterias se destacam no mercado não apenas porque servem café, mas também porque oferecem algo a mais, como um cardápio saudável e inovador, como drinks à base de café, sobremesas exclusivas e até opções veganas e sem glútens, todas feitas aqui mesmo, nesse espaço que fica na Varjota, bairro gastronômico da capital. A gente tem a nossa linha, que é vegana. A gente não usa nenhum tipo de açúcar também. Nessa linha a gente usa adoçantes. Nossa linha vegana ela compõe de bolos, como também de chocolates, que é feito com 70%, toasts, bowls e assim sucessivamente. Alguns pratos também, como o executivo, tem a linha vegana e é extremamente saborosa. Assim como você também citou a nossa linha que é zero lactose. A nossa ricota, a nossa maionese, 90% dos nossos produtos são zero lactose e a gente está entrando para ser tudo 100% zero lactose. Assim também como a gente tem produtos com restrições ao glúten. Além de um delicioso café, Rodrigo investe em atendimento de excelência, amigável e eficiente para garantir a fidelidade dos clientes. É importante sempre o cliente, quando vem à nossa casa, eu acho que qualquer estabelecimento, ele espera, já tem uma noção do que vai comer. Então, quando alguém gosta de alguma coisa, a pessoa volta, claro que às vezes para experimentar outras opções, mas quando ele vai repetir, ele quer ter um padrão, né? Então, a nossa preocupação também com os nossos insumos, os nossos fornecedores, né? Nós fechamos aqui o nosso fornecimento do café de uma grande marca nacional, que como eu já fui... Eu tinha outra marca, já fui sócio de outro estabelecimento e nós tínhamos pequenos fornecedores de grãos, né? Eu sempre via a dificuldade que toda vez que a gente ia fazer um pedido, aquele grão específico, apesar de ser muito bom, era um grão especial, nunca tinha o mesmo. E você não tinha um padrão, né? Às vezes o cliente até gostava, mas muitas vezes ele vinha na expectativa de tomar aquele grão que tomou da outra vez e você não tinha. Então, às vezes, muita gente tem a questão da qualidade, claro, óbvio, né? Mas o padrão também dos produtos, isso é muito importante. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre tecnologia. Essa área que deixa a nossa vida muito mais prática e conectada. Nós lidamos com informações extremamente sigilosas, sensíveis dos nossos clientes, para que eu pudesse ter uma agilidade, uma mitigação maior em qualquer vulnerabilidade que pudesse ocorrer no meu ambiente. Estamos de volta e a gente vai falar agora sobre segurança da informação. Você sabia que a violação de dados ela pode prejudicar severamente a imagem de uma empresa, resultando na perda de clientes, inclusive de negócios? De olho nesse mercado, tem muitos empreendedores investindo. Diariamente, organizações lidam com informações confidenciais, como dados financeiros, informações pessoais e segredos empresariais. Se esses dados forem acessados ou manipulados indevidamente, podem causar danos financeiros, reputacionais e legais. Como prevenir é bem melhor do que remediar? Roberto, que é head de TI, contratou um serviço de segurança da informação para o grupo empresarial para o qual trabalha. Segurança da informação é necessário para qualquer empresa, para qualquer segmento. E no mercado financeiro ainda mais. Nós lidamos com informações extremamente sigilosas, sensíveis dos nossos clientes. E com isso eu ter uma agilidade na correção dessas vulnerabilidades. Hoje a grande vantagem é que eu tenho o meu ambiente digital com uma visão mais clara do que eu preciso corrigir, das vulnerabilidades que possam estar ocorrendo, que muitas vezes é transparente quando você não tem ferramentas e pessoas especialistas em segurança da informação. Então, hoje eu tenho uma visão mais clara do que eu preciso corrigir dentro do meu ambiente. E a questão
desse serviço, a gente tem 2 pontos que é um prejuízo financeiro e um prejuízo que muitas vezes é incalculável, que é o prejuízo de imagem para a instituição. Empresas que demonstram compromisso com a segurança da informação ganham a confiança de seus clientes e parceiros. Nós buscamos sempre estar atentos a isso, com implementação de ferramentas, líderes do mercado, com profissionais que são qualificados nesse segmento de segurança de informação, porque eu protegendo a minha plataforma, protegendo o meu ambiente, eu estou protegendo principalmente o meu cliente, que é o principal interessado nesse ambiente totalmente seguro. Com o aumento dos ataques cibernéticos, garantir a segurança da informação se torna essencial para evitar o comprometimento de sistemas e a perda de dados críticos. Foi pensando nessa necessidade e nesse público que o Rafael, formado em Ciências da Computação, resolveu empreender na área da segurança da informação. Nós já somos uma empresa de 15 anos atuando em segurança da informação. Sim. Fornecendo produto de proteção. Então, o nosso viés sempre foi como é que a gente aumenta a proteção dos nossos clientes. Perfeito. Só que esses nossos clientes, eles têm diversas ferramentas de segurança. E como você tem hoje uma importância grande, além de proteger, de responder rápido, o centro de operação de segurança ele vai justamente nesse lac, nesse vazio que tinha, de que como é que eu tenho esse monte de ferramenta, como é que eu consigo não ter que ficar olhando para cada uma, e sim eu juntar tudo isso, consolidar e aí ter uma informação já pronta ali, a gente conseguir ter isso de uma forma mais rápida. Então, o centro de operações de segurança, a gente trouxe isso como um novo serviço que a Trust Control fornece para ajudar a nossa base de clientes, o mercado como um todo, a continuar tendo suas ferramentas de segurança, mas ter uma visão consolidada de tudo que está acontecendo. Então, 5 ferramentas, 2 ferramentas, 10 ferramentas, ele vai ter um painel único onde ele sabe tudo que está acontecendo e tudo que está sendo levantado de alerta de segurança. E ele já poder atuar mais rápido. Então, com certeza, ela é uma demanda latente de qualquer empresa hoje que trabalhe com algum tipo de tecnologia voltada, que tenha internet no meio disso, que hoje praticamente a gente vai ter tudo, para que na hora que tiver algum tipo de incidente a gente consiga ajudar muito rápido ele. Estamos na central de monitoramento da empresa. É daqui que os analistas controlam 24 horas por dia, durante os 365 dias do ano, os acessos aos dados dos clientes e captam os sinais de alerta. A empresa atua em todo o país e emprega mais de 50 colaboradores. Nós temos o nosso expediente de 8 às 18, mas a empresa não para de operar às 18, ninguém fecha, ninguém desliga os seus servidores, seus computadores continuam. Então, e são momentos mais propícios porque, via de regra, você tem menos pessoas olhando. Então, tentativas de ataque, eles acontecem, o que a gente chama de fora de expediente, por, teoricamente, você ter uma supervisão menor, mais frágil. Então, sim, e você precisa de muito mais hoje automação dentro desse processo, dentro do centro de operações de segurança, para você conseguir esse volume de dados que vai chegando, eles continuarem sendo processados no mesmo nível de eficiência de 8 às 18, para a gente conseguir, inclusive, através de um fluxo de comunicação, acontecer um incidente às 3 da manhã. Quem que eu procuro? Porque se eu mandar um e-mail, ninguém vai ler o e-mail lá no cliente se ele não tem uma operação 24/7. Então, é algo crítico, quem é que eu tenho que procurar? Não conseguir falar com ele, para quem é que eu procuro? Então, a gente cria um fluxo de comunicação para a gente rapidamente conseguir chegar no cliente e responder, atuar naquele alerta em si de forma rápida. Mas a gente monitora, não para. Então, 24 horas por dia, um ano inteiro, monitorando e gerando informação para o cliente. A violação de dados pode prejudicar severamente a imagem de organização e resultar na perda de clientes e negócios. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados exige que as organizações adotem medidas de segurança rigorosas para proteger dados pessoais. O não cumprimento pode resultar em multas pesadas e danos à reputação. Uma invasão, um ataque, ele pode gerar diversos problemas. Ele pode gerar desde, digamos, o mais direto, que é um ataque de imagem, onde aquela empresa ela pode ser... ela hoje, pela LGPD, ela é obrigada a informar que houve um ataque, então ela naturalmente vai ter um problema de imagem, mas você tem um problema da operação. A operação ela pode ficar indisponível por algumas horas, por dias, por semanas. Ele pode ter que
ter que se mover para uma outra localidade por conta do dano que foi causado, ter que adquirir novos computadores, novos servidores. Então, dependendo da proporção do ataque, o impacto pode ser muito alto e aí vai até questão de viabilidade de continuar a operação. Então, como a gente falou agora há pouco, o responder rápido, ele é totalmente direcionado ao tamanho desse impacto. Então, quanto mais rápido você identificar o problema e começar a atuar nele, você vai reduzir o tamanho daquele prejuízo, seja de vazamento de informação ou indisponibilização de serviço da operação da empresa. Rafael, eu queria que você falasse pra gente, porque assim, isso é igual a seguro, né? Aliás, igual a plano de saúde, a seguro que a gente compra, contrata, mas às vezes você não quer nem usar. Mas a gente sabe da importância que é, né? Tendo em vista aí vários fatos. Eu queria que você falasse pra gente algum emblemático, algum que ficou bem conhecido de alguma empresa grande, pode ser alguma multinacional, que não tinha talvez essa segurança, né? E aí que passou por esse prejuízo, que foi atacada, que teve seus dados invadidos. Claro, tivemos sim. Tivemos alguns anos atrás uma gigante americana chamada Target, na parte de varejo, que ela, por ser uma empresa de grande porte, ela tem vários parceiros e eles estavam plenamente conectados para poder fazer as suas transações. E um desses parceiros, ele foi comprometido e ele viu que ele tinha essa conexão com a Target e viu ali um meio de chegar e ele conseguiu chegar e parou o sistema, parou toda a operação dessa empresa durante vários dias. E a empresa, ela tinha um centro de operação de segurança, só que ele não tinha a automação que hoje é necessária pelo volume de eventos. Então o que aconteceu? O evento até foi alertado, está lá no registro, só que ninguém viu. Então no final do dia, tinha o centro de operações, mas ele não funcionou da forma correta. Então, como a gente falou, a automação hoje é super necessário. Por quê? Porque o volume ele é muito alto. Então, para você evitar o que a gente chama de fadiga de alertas de uma operação manual, você traz inteligência artificial, você traz automação para você conseguir identificar o que é crítico, o que é importante e reduzir isso para um número factível das pessoas atuarem. Então, uma informação que a gente sempre entrega é o volume de informação que a gente recebe semanalmente dentro dos nossos clientes e o que daquilo virou de fato alerta, o que virou informação de segurança para ser trabalhada, para ser analisada, para ser tomada alguma ação de erradicação do momento em si. Mas como esse ele é bem importante porque ele foi muito emblemático pelo tamanho da empresa. A empresa era muito grande, uma das maiores do setor americano e ela parou por semanas. Então, mostrando que você ter ferramentas de segurança é importante, mas se não tem ninguém vendo, você não tem automação dentro disso, você tendo correlação de eventos, inteligência artificial envolvida, você pode ter ali uma falsa sensação de segurança, que é o pior cenário. Que a tecnologia faz parte da nossa vida e que isso não dá mais para mudar, todo mundo já sabe. Agora, o que você precisa saber é que o Senac Ceará oferece cursos de tecnologia para quem quer se profissionalizar nessa área tão promissora. A tecnologia da informação só cresce a cada dia, o que significa que ela está cada vez mais presente em nossas vidas e transformou completamente a maneira de nos comunicarmos, trabalharmos, estudarmos e até mesmo como acessamos alguns serviços. Daniel vislumbrou esse mercado em expansão e quis fazer parte dele. Ele é programador em uma empresa de software que desenvolve aplicativos. O mercado hoje em dia está sempre se atualizando, entendeu? É novos frameworks, é novas coisas que você tem que estudar. E quando eu vi que já comecei na área, eu vi que estou sentindo um pouco falta do inglês, entendeu? Apesar de já ter que saber inglês, aí o meu que eu estou sentindo falta, eu comecei a aprender agora, futuramente olhar outro, crescer mais dentro da empresa, de cargo, né? Porque de acordo com seus conhecimentos, você vai podendo crescer, outra vaga no mercado, futuramente poder expandir fora, né? Outras vagas para fora, porque você não pode estar só ilimitado, né? Porque tem outras vagas também fora que você também vai se interessar. Aí por isso você tem que estar sempre estudando. E hoje em dia
tô me aperfeiçoando cada dia mais, né? As empresas buscam profissionais qualificados para inovar, proteger seus sistemas e melhorar os serviços. Para ingressar nesse mercado bem aquecido, Daniel precisou se capacitar e buscou o eixo de tecnologia da informação do Senac Ceará. Quando eu entrei para fazer o curso, eu não entendia nada dessa área, entendeu? Tipo, me indicaram, quando eu estava terminando o ensino médio, eu pronto, vou fazer. Aí me inscrevi no curso, comecei. Aí quando eu vi que era criando um sistema, criando interface, resolvendo problema, pronto, isso daqui eu tô gostando disso. Aí na didática do professor, ele foi ensinando a gente a resolver problemas do dia a dia, que é o bastante que o programador faz, né? Aí no decorrer do curso eu fui me identificando, fui gostando bastante, pronto, é essa área que eu quero seguir. Aí quando eu estava terminando o curso, comecei já a olhar algumas vagas, ver, tem bastante mercado para esse tipo de vaga, aí fui aplicando. E quando, em torno de 2 ou 3 meses, eu já tinha terminado, consegui o primeiro emprego. Aí quando eu consegui, eu vi tudo que eles aplicaram lá para mim fazer o teste, foi o que eu aprendi no decorrer do curso. Que era resolver problema, fazer site, aí isso aqui eu já sei. Aí fiz, aí eu passei direto. Eu tava com expectativa de entrar e já aprender, e quando eu terminasse o curso, já entrar no mercado. Foi isso que aconteceu comigo. O mercado para os profissionais de tecnologia da informação oferece boas oportunidades de crescimento, salários competitivos e possibilidades de trabalhar em diferentes setores, como saúde, educação, finanças, tecnologia e até startups. O Senac abriu o horizonte do seu portfólio de tecnologia, né, para abranger a toda essa vasta ramificação que a área de tecnologia traz, né? Então a gente tem diversos segmentos na área de TI, cibersegurança, redes, desenvolvimento de software aplicativos, a parte de games. Então são diversos segmentos que a gente atua trazendo a formação profissional. Porque isso não é porque o Senac está inventando isso, porque o mercado está demandando profissionais qualificados e com competências avançadas em algumas temáticas como essa. Temos aí cursos de qualificação como o programador full stacker, o programador de sistemas, o programador web, né? Até cursos técnicos, como o técnico de desenvolvimento de sistemas, e também na nossa faculdade a gente também tem o tecnólogo em ADS, né? O análise de desenvolvimento de sistemas. Então a gente tem diversos softwares para formar esse profissional para atuar no home office aí de maneira tranquila na sua casa. E o bacana também é esse evento da globalização, onde o cara pode estar aqui no interior do estado do Ceará e trabalhar para uma empresa do Canadá, dos Estados Unidos, em qualquer parte do país e do mundo, né? Com a expansão da TI, há uma grande demanda por especialistas e para capacitar esse profissional, o Senac Ceará criou uma grade com 60 cursos de qualificação com carga horária de 200 horas aula e dentre os cursos estão programador de sistema, analista de dados, programador de web e informática básica. Tem também um outro curso aqui no Senac que é da operação de drones, né? Hoje o drone está sendo usado muito, não só em eventos, né? Mas é algo que já faz parte aí da nossa vida. Eu queria que você falasse um pouco dessa capacitação para quem quer um dia ir aprender a operar um drone. Bacana, né? Então, né? Olhando para o mercado, a gente viu essa necessidade do mercado aqui local, da oferta de curso de operação de drones a um preço acessível, sobretudo, porque a gente já tinha essa formação aqui na nossa cidade, mas a um preço bem caro, tá? Então, o Senac, a gente não é uma empresa sem fim lucrativo, a gente vai atender a demanda do mercado sem visar um lucro efetivo. Então, o curso da gente lançou efetivamente foi a operação de drones, que é um curso bastante barato, né? R$400, né? O curso inteiro. Né? Duração você tem ideia, de quanto tempo? Duração de 20 horas, é um curso rápido que ele te orienta com relação à operação do drone efetivamente, mas também com relação à legislação que tu tem que cumprir. É preciso né? saber, em todo lugar você pode estar levantando um drone. Te orienta como é que você faz o seu cadastro na ANAC, o cadastro da aeronave na ARAC também. Então você sai daqui sabendo o que precisa saber para operar o drone efetivamente de maneira recreativa ou profissional. Tá? Só que a gente foi além em relação a isso. A gente, na verdade, criou uma trilha formativa para a operação de drones.
que aí a gente tem uma trilha com 5 cursos, que a gente está lançando esses cursos gradativamente. Estamos lançando, esse foi lançado no ano passado, em dezembro, novembro. Agora a gente está lançando o segundo curso, que é o Cobertura de Eventos com Drones, FPV. É uma tecnologia de drones, né, que a gente usa o óculos de RV, realidade virtual, no qual a gente faz o voo imersivo no drone. Então eu coloco lá meu óculos, eu vejo o que o drone vê. Isso. E aí esse drone, ele te dá, né, uma possibilidade de uso bem profissional para eventos indoor, né, ou outdoor. Então é bem bacana, mas a gente está lançando no segundo semestre o curso de inspeção por drones, o curso de manutenção autônoma de drones e o tratamento de imagens geradas por drone. Tá? Então toda uma trilha formativa de cursos, né? E aí a ideia é que a gente realmente se tome... A gente já é referência, né? Se você colocar hoje no Google aí, curso de drones em Fortaleza, vai estar lá o Senac lá. Mas a gente quer ainda mais, a gente tem investido profundamente na aquisição de equipamentos de ponta, tá? E também na formação dos nossos professores. Né? A gente tem uma formação contínua com os nossos professores para que eles possam desempenhar um papel cada vez mais importante nessa formação dos nossos alunos. Aqui no curso encontramos profissionais de diversas áreas. É a tecnologia que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Fernanda é nutricionista e sentiu a necessidade de fazer um curso de Excel para fazer as tabelas nutricionais dos pacientes. Tudo relacionado à informática está muito atual, então isso serve muito para tanto melhorar nosso currículo, tanto é uma área muito abrangente, que você pode usar em muitos setores, tanto aqui no Brasil como lá fora. Né? Então é muito importante e o Excel abrange um mundo que só quem está aqui vai conseguir entender. Tudo que na verdade mexe com gente, né? Tudo mexe também com planilha, com organização. Então eu acho que é um curso que vai servir para muita coisa. Os alunos saem com a bagagem que as empresas realmente precisam, porque aqui no Senac a gente trabalha uma metodologia de ensino por competência, então a gente às vezes esquece um pouco o conteúdo, sabe? Porque o que a gente quer formar é realmente as competências técnicas do aluno. Então, essa preocupação faz com que seja um diferencial competitivo para o nosso aluno no mercado de trabalho. Conexões Empreendedoras vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e lembrando que para rever todo o programa de hoje, basta você ir lá no nosso canal no YouTube, Band Ceará Oficial. E para saber o que a gente já está preparando para o próximo programa e todos os bastidores do Conexões, acesse as minhas redes sociais. Um beijo grande para você, muito obrigada pela sua companhia mais uma vez e até o sábado que vem, se Deus quiser. Tchau!